evento em que vai determinar um compromisso que estamos assumindo, e eu gostaria que, primeiramente, fizesse uma exposição sobre do que se trata a doutora Miriam, que representa essa instituição. Nós vamos celebrar um compromisso que é de campanha, em que pese a nossa proposta, temos inserido basicamente tudo o que se pretende, mas vamos assumir esse compromisso aqui ao lado do nosso candidato a vice-presidente, o Paulo Rabelo, e eu peço a doutora Miriam, então, que faça a exposição do que se trata. Chega mais aqui, ó. Chega para cá. Isso, chega. Assim? Isso. Tá bom. Senta aqui. Senta aí. Tá bom. Senta aqui. Tá bom, obrigada. Então, bom dia, candidato Álvaro Dias, bom dia, candidato a vice, Paulo Rabelo, bom dia a todos e todas. Eu sou a secretária executiva da Rede Nacional Primeira Infância. Meu nome é Miriam Praguita e esta é uma rede comprometida em garantir e proteger os direitos da primeira infância no Brasil. Então, quando nós viemos aqui lhe visitar, o nosso objetivo é que o senhor assine o compromisso, que sim, já vimos que está no seu plano de governo, mas é o compromisso com a primeira infância, com o atendimento integral aos direitos das crianças neste ciclo de vida da primeira infância, que é de 0 a 6 anos. Por quê? Por duas razões especiais. Primeira, porque a criança é cidadã de direitos, isso está garantido como prioridade absoluta na nossa Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Marco Legal da Primeira Infância. E segundo, porque essa é a estratégia mais eficaz para a gente romper o ciclo de pobreza do país. E quanto mais se investe na primeira infância, isso nos leva a garantir que isso previna o ciclo de violência e de pobreza das próximas gerações. Então, este é o nosso convite. Uma satisfação. O Paulo vai também subscrever. São duas vias, tá? Compromisso assumido. Isso aí. Então, acho que é só importante registrar que a Rede Nacional Primeira Infância, ela é composta por mais de 200 organizações, entre organizações da sociedade civil, representantes governamentais, fundações, organismos multilaterais, academia, enfim. É uma rede composta não apenas de fundações e de empresas e dos seus membros, mas também de outras redes. Então, ela tem uma capilaridade nacional muito grande e é o nosso objetivo, inclusive, uma vez que eleito, acompanhar e dar subsídios para a construção da política para a primeira infância no Brasil. Pois não. Muito obrigado, então. Eu que agradeço. Prazer grande. Prazer. Viu? Muito obrigado. Aí vamos... Muito obrigado. Vamos dar continuidade à coletiva, né? E você pode ficar à vontade. Então pode. Está ótimo. Obrigada. Bom, primeiramente, destacar a importância desse ato que acabamos de celebrar, porque é a prioridade número 1 da nossa proposta, do nosso plano de metas. Agradecendo aqui a presença dos nossos deputados, o Paco e o Lucena, que integram também a nossa bancada, com essa preocupação com as pessoas mais necessitadas do país. E esse é o grande enfoque do plano de metas 19 mais um, que é elaborada conjuntamente pela equipe do Dr. Paulo Rabelo de Castro, candidato a vice-presidente, e pela minha equipe, que trabalhou durante 8 meses na elaboração de uma proposta de governo
E foi exatamente a convergência das propostas que nos uniu na composição de uma chapa para presidente e vice-presidente da República. A doutora Miriam nos traz a oportunidade de dizer que o nosso objetivo central na ação social e educacional do nosso governo será um vigoroso investimento nessa faixa etária de 0 a 6 anos de existência. Os especialistas informam que os investimentos nessa faixa etária são os que produzem maior rentabilidade. A cada dólar investido, segundo James Hickman, por exemplo, que é prêmio Nobel de Economia, ele fala em retorno. Ele é o prêmio Nobel de Economia e o nosso Paulo Rabelo é o economista do ano. O investimento de $1 corresponde a um retorno de 12, 13 dólares. Exatamente. E há quem informe até que o retorno é superior a isso. Nós não temos como avaliar exatamente, numericamente, o retorno, quantitativamente o retorno, mas sabemos da importância de um investimento vigoroso na primeira infância em educação, saúde, alimentação, segurança. Certamente, um melhor desempenho escolar, o itinerário escolar, vai possibilitar que esse novo cidadão alcance as suas potencialidades. E nós sabemos que a falta de proteínas nessa fase da vida provoca até mesmo debilidade mental. Mas o investimento vigoroso, com atenção básica na área da saúde, da alimentação, da educação e da segurança, vai proporcionar um melhor emprego, um emprego de melhor qualidade, um salário de melhor qualidade, vai reduzir os índices de corrupção no país, vai reduzir os índices de violência no país, vai impulsionar o desenvolvimento, porque certamente influirá no crescimento do produto interno bruto com a atividade do país. Exatamente. Portanto, é essencial esse investimento na primeira infância, de 0 a 6 anos, desde o pré-natal. E certamente atende à grande aspiração da mulher mãe, que vai ter o filho bem cuidado e vai poder contribuir com o orçamento familiar, exercendo a sua atividade profissional, eventualmente, se desejar. E no âmbito desta atenção à primeira infância, nós incluímos na nossa proposta, depois o Paulo Rabelo vai falar um pouco sobre isso também, nós incluímos na nossa proposta 4 milhões de matrículas em creches públicas ou privadas. Esse é o déficit. Então nós estamos propondo, assumindo o compromisso, viu, Miriam? Nós estamos assumindo o compromisso de 4 milhões de matrículas em creches públicas ou privadas. Depois o Paulo Rabelo dissertará sobre a modalidade de ação que será desenvolvida pelo governo para que as mães possam escolher, inclusive, a creche que desejam para os seus filhos. Enfim, esta é uma prioridade inadiável do nosso governo e certamente uma outra proposta que, embora para muitos possam estar distantes desse acontecimento, mas eu a considero muito próximo desse acontecimento, porque diz respeito à família, que é a moradia. Nós anunciamos também na segunda-feira em São Paulo, no Jardim São Luís, na periferia de São Paulo, um programa de entrega de documentação para legalizar o registro imobiliário de propriedades para 5 milhões de brasileiros. Há brasileiros que moram, mas não moram na sua propriedade porque não possuem o documento.
O brasileiro quer morar com dignidade e segurança, mas ele vive a apreensão do despejo permanentemente, porque milhões de residências nesse país, Brasília é um exemplo, não é? Exatamente. Não há a documentação de propriedade. Então, com essa providência, nós estamos assumindo o compromisso e com a prudência necessária de não assumir além do que podemos. Certamente podemos mais do que estamos assumindo de compromisso. É preferível ter essa prudência e fazer mais do que se assumiu como compromisso. Isso eu fiz no Paraná como governador. Nós entregamos a documentação de propriedade para milhares de paranaenses na Ilha do Mel e na Vila Torres, em Curitiba. E o Paulo Rabelo, que passou pelo IBGE, tem o levantamento completo desta realidade. São 10 milhões de moradias no país sem documentação. São irregulares em razão da inoperância governamental e não em razão da ausência de desejo do cidadão. E o que significa isso? Significa que, ao oferecermos essa oportunidade de moradia a 5 milhões de brasileiros, nós estaremos limitando a expansão das favelas, reduzindo a criminalidade, a informalidade e reduzindo a depredação ambiental e possibilitando acesso à água tratada, saneamento básico, coleta de lixo e o serviço de energia elétrica, valorizando o indivíduo como cidadão. Melhorar a qualidade de vida, portanto, neste caso, de 5 milhões de famílias brasileiras. Esta é uma proposta de ação social que vem, evidentemente, paralelamente ao trabalho de reformas com o objetivo de gerar emprego. Se nós oferecemos o lar, nós oferecemos a casa própria e a oportunidade de trabalho, certamente nós estamos possibilitando o exercício da cidadania na sua plenitude. Mas como se trata de uma entrevista coletiva, vou pedir para o Paulo falar algo a respeito e depois vamos nos colocar à disposição para responder eventuais questionamentos. Obrigado, presidente. Tentarei ser bastante breve, apenas para complementar o que já disse o nosso presidente Álvaro Dias, cumprimentando a todos, especialmente a imprensa que vem conversar conosco aqui na manhã de hoje, e dizer, em primeiro lugar, que a citação do professor James Heckman, lá da Universidade de Chicago, é extremamente apropriada. Lembrava o presidente Álvaro Dias de uma pesquisa que mostra que, entre todos os tipos de investimento do tipo educacional, este, que eu chamaria de investimento semente, porque a sementeira da vida é a primeira infância, a sementeira da vida, é o que apresenta numericamente e em vários países do mundo uma rentabilidade extraordinária para cada dólar investido, como para cada euro, como para cada real. Nós temos uma proporção, um múltiplo de 12 vezes, quer seja em dólar, em euro ou em reais, 12 vezes. Como dizia o senador Álvaro Dias, pelo menos 12 vezes. Porque no Brasil, eu como técnico desconfio que seja até mais por um aspecto que ele também mencionou. As repercussões mais tarde sobre o aprimoramento da segurança pública, não pela repressão, mas porque este investimento na semente da vida é o que repercutirá na ausência de uma evasão escolar, na menor vulnerabilidade do jovem de 15 a 24 anos, para o qual, não querendo a gente assoberbar com planos e projetos que estão todos aqui no nosso plano de metas, o que distingue esta candidatura, Álvaro Dias, é o fato de que ela não está falando de modo avulso a respeito de projetos. São projetos e programas devidamente planejados
e que serão anunciados no dia 1º de janeiro de 2019, se não forem já anunciados no período de transição. Ou seja, são projetos prontos. E o que complementará essa prioridade, que são 4 milhões de vagas já calculadas para alunos em creche, muita gente perguntará como é que se consegue agilizar esta forma de inserção. É muito simples, é através das que estarão cuidando destas crianças em creches públicas e ou privadas, a livre escolha, como é o plano de metas, uma visão liberal, a livre escolha do titular daquele cheque creche, que é a mãe que está precisando desse apoio. De forma que nós temos aí também um impacto na formação de empregos. Quando perguntam como é que o presidente Álvaro Dias vai prometer 10 milhões de empregos. É dessa forma, através de uma série de ações públicas conjugada a ações privadas, que vão formando os novos empregos. E completo para dizer que na atividade empresarial nós faremos o microcrédito popular. Eu menciono isso em apenas um minuto porque este microcrédito popular ele está praticamente desenhado já no BNDES e que corresponderá a um novo cartão BNDES para pelo menos 1 milhão de microempresas brasileiras com um ticket médio de R$10 mil para cada microempresa, com um impacto apenas nessa movimentação da formação de pelo menos 2 milhões de empregos com esse microcrédito popular. Como o objeto não é este particularmente, eu apenas dou esse anúncio, mas porque apenas é uma maneira de mostrar como é que esse plano de metas agirá em prol da formação de empregos e a valorização e a proteção da família brasileira, que é a nossa grande bandeira, a família brasileira e a proteção da vida. Muito bem. Tudo isso vem no contexto da refundação da República, né, que começa com a substituição de um sistema corrupto e incompetente que fracassou e levou o país a esse caos, a tragédia política. Quando nós insistimos em refundação da República, é porque se trata da reconstrução, do recomeço. A casa literalmente caiu, desarrumaram o Brasil e nós temos que começar de novo. Essas propostas, essas 19 metas, mais são fundamentais para a reconstrução do país do ponto de vista do seu desenvolvimento econômico e social. Mas agora eu gostaria de anunciar também mais uma providência da campanha eleitoral, que é a designação do candidato a vice-presidente Paulo Rabelo de Castro como coordenador geral da nossa campanha. A partir de hoje, o Dr. Paulo Rabelo de Castro passa a ser o coordenador geral da nossa campanha, estabelecendo um link mais eficaz entre os partidos coligados, entre os nossos candidatos nos estados, administrando esta relação da candidatura à presidência da República com os candidatos majoritários nos estados, de várias alianças, e os candidatos às assembleias e à Câmara dos Deputados. Então, agora, essa coordenação passa a ser do nosso candidato a vice-presidente, Paulo Rabelo de Castro, e eu quero me colocar aqui à disposição de todos, para dizer, antes da satisfação, Paulo, em tomar essa providência, porque o Paulo Rabelo de Castro, que foi eleito economista do ano, que vem defendendo teses hoje expostas e até clonadas por concorrentes, vem defendendo essas teses há muitos anos. E o que eu gostaria de destacar é que, se temos brilhantes redatores de programas de governo, o nosso certamente é o mais brilhante de todos, até porque já tem uma experiência de elaboração de programas que vem de longe, desde Tancredo Neves e outros.
E o nosso objetivo é não apenas destacar as propostas, mas é reafirmar a possibilidade de concretizá-las. Porque não bastam as ideias. De ideias e boas intenções, o cemitério está cheio. É preciso que se apresente credenciais que justifiquem uma candidatura à presidência da República do ponto de vista da execução das propostas apresentadas durante a campanha. Porque o povo brasileiro está cansado de promessas, palavras soltas ao vento, que desaparecem depois da posse. É preciso verificar se há experiência administrativa suficiente para a execução destas propostas. E eu posso até adiantar que, se os nossos adversários apresentarem propostas inovadoras, consistentes e factíveis, nós a acolheremos quando assumirmos a presidência da República, se esse for o desejo, nós vamos executá-las, porque para a execução é preciso aptidão para cargo executivo, experiência administrativa, capacidade de articulação política e, sobretudo, competência de comunicação com a sociedade. Eu tenho dito que o próximo governo será 50% gestão e 50% comunicação. Numa reunião de entrevista coletiva, isso é essencial dizer. Sem boa comunicação, nós não teremos o apoio da sociedade para a execução dos nossos projetos. Então, certamente será fundamental a boa comunicação para a obtenção do apoio popular, que trará por consequência o apoio do Congresso. Indagam sempre como executar essas propostas com esse Congresso. Eu respondo, com esse ou com outro, nós executaremos. O Congresso não rema contra a maré da opinião pública. O Congresso dança a música que toca a presidência, porque esse é um regime presidencialista de muito poder e não se opõe à aspiração nacional de mudança. Então, a mudança que pretendemos virá na esteira de um pacto nacional de governabilidade, que envolva as pessoas de bem da política, sem conluio partidário, sem esse sistema de coalizão da barganha, do balcão de negócios, da Arca de Noé, mas um sistema onde os políticos de bem, que entendem, que fazem a leitura correta das aspirações da nossa população, se reúnam ao lado da sociedade, das forças vivas da sociedade, porque esse pacto não pode ser apenas na política ou da política, tem que envolver universidades, religiões, crenças, instituições, sindicatos, associações, federações, confederações, enfim, as forças vivas da nacionalidade num grande mutirão de mudança, que é uma exigência hoje do povo brasileiro. Isso exige coesão e destino. Nós vamos buscar esta coesão, porque o destino nós sabemos qual é. Ele está narrado, fotografado nesse plano de metas que nós estamos apresentando à população brasileira durante a campanha. Então, é uma honra ter o Paulo Rabelo, exatamente pelo seu preparo, pelo seu... Não será apenas um vice expectativa de poder, ele será um parceiro na execução do plano de metas que nós estamos apresentando ao Brasil. Esse é o nosso objetivo e eu me coloco à disposição se quiserem fazer algum questionamento. Pois não. Muito bom. Bom dia, Igor do SBT. Eu tenho duas perguntas para o senhor. Pois não. Primeiro, os senhores são homens que prezam muito pelos valores familiares. E isso ainda é uma condição que agrada muito o brasileiro, é levado em consideração pelo brasileiro. Apesar disso, o senhor ainda tem apenas 3% das intenções de voto, segundo as pesquisas. Os brasileiros ainda não conhecem as propostas de você, dos senhores, ou a mídia não tem disponibilizado espaço suficiente, como é que é? Segunda pergunta, seria a carga tributária brasileira, os impostos que a gente paga, que os empresários pagam,
são muito altos. Estaria no plano de meta de vocês, no plano de governo de vocês, abaixar os impostos para que os empresários paguem menos e assim gerar mais emprego? Tem alguma relação com isso? Bom, primeiramente a questão das pesquisas e o espaço de comunicação que se busca para um maior conhecimento. Realmente você tem razão. Eu vi uma pesquisa aí que 56% dos brasileiros não me conhecem. É curioso porque durante todos esses anos de mandato nós estivemos expostos à mídia nacional com muita frequência, com muita intensidade. Nesses últimos 15 anos, por exemplo, quando fiz dura oposição aos governos do PT, participando de CPIs, instalando CPIs, protocolando representações junto ao Ministério Público, ações junto ao Supremo Tribunal Federal, junto ao Tribunal de Contas da União, um combate implacável à corrupção durante todos esses anos, nos expôs na mídia nacional. No entanto, as pesquisas revelam um grande desconhecimento. E, obviamente, o que nós estamos fotografando hoje é a realidade nacional das desigualdades. São desigualdades regionais, são desigualdades sociais decorrentes das desigualdades de oportunidades que ocorrem exatamente porque não somos iguais perante a lei. E na campanha eleitoral há um retrato disso. Alguns candidatos com fortunas para a campanha, com fartura do fundo eleitoral e recursos próprios, com televisão. E outros candidatos com quase nada, com modestos recursos e com espaço reduzido de televisão. Por isso a sua pergunta é importante e inteligente. Como fazer? Nós apostamos na inteligência das pessoas. Imaginamos que os brasileiros